Filhos especiais e a real aceitação. Bonita, né? E foi ela mesmo que bolou o tema. Porque quando a gente fala de filho especial, eu lembro dela exatamente pela naturalidade que ela lida com isso. E a gente fica assim, com o coraçãozinho orgulhoso e cheio pra conversar com ela. Tudo bom, Manu? Tudo bem, e você, Tida? Tudo bem, prazer de ter aqui. Prazer é todo meu. Vamos falar de maternidade primeiro, Vamos né? lá. Como é que foi a maternidade pra Manu? Ai, pra mim foi maravilhoso, assim, aquele amor incondicional. E eu descobri que eu consigo realmente abrir mão de mim pelos meus filhos. E aí Foi primeiro maravilhoso. veio a Maria Eduarda, né? Isso. E depois o Joaquim. E quando que você percebeu que o Joaquim poderia ter algo especial? Eu acredito que como eu sou da área da saúde, assim que ele nasceu, eu já percebi que ele tinha alguns traços que poderiam ser de uma criança sindrômica, porque ele era muito pequenininho e a gestação foi toda normal. Eu trabalhei até a última hora e sempre fiz atividade física, o parto foi maravilhoso, mas quando ele nasceu eu percebi, por ser pequenininho, a implantação de orelha mais baixa, o olhinho mais afastadinho, já deu aquele clique de acabar questionando, na época, o pediatra que acompanhou o parto. E os médicos diziam pra você que sim ou te falavam não? Fica calma. Não, o pediatra percebeu que eu tinha um pouco até de conhecimento por ser da área e falou: sim, seu filho tem alguns traços, então é interessante quando você sair do hospital já buscar o pediatra, daí a gente ser encaminhado para o neurologista e do neuro a gente foi encaminhado para o geneticista. E a busca pra descobrir o que ele tinha foi difícil? Na verdade é demorado, sabe? Porque assim, todos esses exames, eles têm um tempo. O genético, né, que a gente acaba vendo como síndrome de Down, essas síndromes mais comuns, é cerca de 60 dias o resultado. Então ele deu normal. E depois disso, a gente foi no neurologista e depois do neurologista nós fomos pro geneticista. Esse teste genético, se eu não me engano, foram quase 4 meses o resultado. Foi bem demorado. E nesse período vocês já viam que talvez o acompanhamento dele já era diferente ou não? Ele teve o crescimento normal? Não, a gente teve algumas complicações, ele teve bastante refluxo, ele era pequenininho. A gente acabou tendo acompanhamento com o pediatra mais frequente, com o neurologista, e a gente começou então a fazer os acompanhamentos com fisioterapeuta, terapia ocupacional, fono, enfim. E o que o Joaquim tem? A síndrome do Joaquim é bem rara, é a deleção do cromossomo 3. O endereço, a gente fala que é o endereço, um pedacinho do X que ele perdeu é o 3p26.3. Nós ouvimos falar mais do cromossomo 13, 14, que é Asperger, autismo, esses são os mais comuns. Algumas crianças que possuem essas síndromes acabam sendo desses outros cromossomos, mas o Joca é 1 em 1 milhão, mais ou menos a média. Super raro. E vocês conseguiram diagnosticar, que é incrível, né? E a gente falando de filhos, a gente sabe que o Joaquim é especial. Como é que foi pra sua filha isso? Pra Maria Eduarda, assim, no começo, eu acredito que até deu um pouquinho de ciúme nela. E com o tempo a gente percebeu que ela precisava de um pouquinho mais de atenção. Então o Joaquim acaba tendo essa atenção maior até por ter mais atividades, né? É terapia, é físio, é isso e aquilo. Mas a gente começou a deixar pequenos espaços assim pra ela. Então a gente faz programas de mãe e filha. O próprio pai também acaba dando atenção pra ela, os tios, avós. Então todo mundo acabou ajudando também nesse processo pra dar atenção pra ela. Que às vezes o filho normal, vamos dizer assim, acaba ficando de lado e a gente não percebe que na correria do dia a dia e todas as atividades que a gente tem, quando a gente vê, né, passou o tempo. Então é bem importante de dar atenção pra eles também. E falando da real aceitação, que é o nosso tema, né? O que você diz a respeito disso? Ou mães que talvez passem por isso, ou talvez mães que vão passar por isso, a condição dessa real aceitação? Eu acredito assim, a partir do momento que você tenta normalizar isso na sua vida, aceitar de fato, a própria criança se sente mais aceita pela família. Então você acaba agindo com ela de uma maneira mais natural e ela se sente mais incluída. E você dá uma continuidade isso também no dia a dia, na escola, e ela acaba sendo... Porque o mais importante pra gente, sabe, é a criança ser feliz. É o mais importante. Qualquer mãe, né? Exatamente. Então eu sinto assim, que quando a gente trata o Joaquim de uma maneira normal, ele é tão doce, ele é tão querido nos lugares que ele vai, né, que ele frequenta, justamente por isso. Pela gente aceitar de fato a síndrome que ele tem e levar isso numa boa, não se vitimizar, ser positivo e fazer tudo que a gente pode pra ele ter uma vida melhor e mais saudável. Mas leva um tempo pra aceitar, Manu? Leva.
No começo, eu lembro que no início eu parecia uma doida, assim. O Edu, o meu marido, tentava me segurar um pouquinho, falava assim, calma, Manu, não precisa fazer tanta coisa, tudo tem seu tempo. Porque eu queria fazer tudo com ele. Porque eu queria que ele fosse uma criança de 1 ano igual uma criança de 1 ano também. Eu queria que ele fizesse tudo, e não é assim. Então hoje ele tem 4 para 5 anos, ele tá começando a dar os primeiros passos. Se fosse a Manu de 4 anos atrás, eu talvez estaria, meu Deus, ainda. Hoje não. Ele dá um passinho, eu choro de emoção. Então, essa que é o barato, assim, de você aceitar de fato o seu filho, sabe? Porque a gente vê muita gente que tem dificuldade demais pra aceitar, né? Por mais que a gente passe por esse período, muitas vezes a gente vê uma negação muito forte a respeito disso, né? E é legal a gente ver experiências de pessoas que, o problema está aqui, vamos lá, né? Eu sempre falo assim, eu consegui até ajudar algumas mães. Tem uma muito especial pra mim que ela foi atrás depois de muito tempo e descobriu que a filha dela tinha, porque eu falava assim, você ter o diagnóstico não vai dar a cura pro seu filho, não existe um milagre. Teu filho vai dormir, no outro dia ele vai nascer, vai renascer normal, não é isso. Mas pelo menos você sabe o que fazer, você entende o que o seu filho tem e por que aquilo tá acontecendo. Então você acaba dando pra ele até o tratamento correto, as terapias corretas que ele precisa. E esse exame é difícil, Manu? Esse é o principal para você detectar o problema? O primeiro, o cariótipo, é mais comum. Geralmente, para quem tem convênio e tudo mais, é mais tranquilo de fazer. Porque o teu pediatra te orienta, você vai no neurologista e ele vai te encaminhar. Mas quando você não tem nenhum resultado de alteração nesse primeiro exame, normalmente você precisa ir para um geneticista. E a gente... Aqui, se eu não me engano, não temos, né? A gente acabou indo para Curitiba. Então, é um processo um pouco longo, às vezes até para liberar esse exame. Eu sou aberta, assim, eu gosto muito de ajudar outras pessoas, porque empatia é uma coisa que é importante pra gente, né? Então, ainda mais quando a gente tem um filho especial. Aí você vê a importância de ter empatia no mundo. Então, sempre que eu puder ajudar alguém, pode sempre se sentir à vontade para me questionar, me perguntar ou tirar dúvidas, porque eu tô super aberta. Eu gosto muito de falar sobre isso. Que legal. Parabéns, Manu, pela sua maternidade, pelo seu maternar. Você é exemplar, é muito gostoso de seguir e ver essa doçura que você tem com a sua família. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Prazer foi meu.